Qual é o valor da expressão? Me diga nos comentários se você sabe resolver essa expressão e venha comigo acompanhar a resolução detalhada que eu vou fazer com vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Se você for novo, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer aqui o canal, beleza? Também tem uma apostila de matemática para o Enem. Você pode conferir, tá? O link na descrição. É só você clicar e dar uma conferida para ver se você vai adquirir, beleza? Vamos resolver essa questão, pessoal. É o seguinte, temos aqui várias operações, né, dentro dessa expressão numérica e existe uma ordem de prioridade para a gente poder resolver. Então, você não pode sair resolvendo assim, né, livremente, sem uma regra. Então, a gente vai resolver na ordem correta e eu vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, a gente tem que começar pelos parênteses, tá? Sempre que tem parênteses em uma expressão, é dentro deles que a gente vai começar. Então, vamos fazer 2 mais 3. 2 mais 3 vai ser igual a 5. E aí, todo o restante da expressão eu vou manter da mesma forma. 27 dividido por 3. Lembrar você que quando não tem nada aqui, ó, é uma multiplicação, tá? A gente poderia até, inclusive, fazer a distributiva aqui depois de fazer essa divisão. Mas temos uma multiplicação, a gente tem que fazer, então, a multiplicação do resultado dessa adição. Que no caso, 2 mais 3 é igual a 5. Certo? Nesse ponto, aqui muita gente acaba errando. Por quê? Existe um mito aí, né, que o pessoal fala que deve ser feito primeiro a multiplicação e depois a divisão. Mas isso não é verdade. As duas operações elas têm a mesma precedência, a mesma ordem de prioridade. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu tenho a mesma prioridade nas duas operações, eu tenho que fazer da ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Inclusive, vou fazer uma setinha aqui para a gente, ó. Da esquerda para a direita. Então, primeiro eu faço a divisão, nesse caso aqui, e depois a multiplicação. Caso fosse a multiplicação primeiro, a gente faria a multiplicação primeiro, tá? Então, é nessa ordem correta que a gente deve resolver esse problema. Começando, então, aqui pelo 27 dividido por 3. E isso aqui é igual a 9. Você pode lembrar aí da tabuada, certo? E sobrou, então, agora 9 vezes 5, e aí fica fácil, né? 9 vezes 5 é igual a 45. E essa aqui, pessoal, é a resposta do nosso problema. A expressão numérica foi resolvida e o valor dela é igual a 45. Então, está marcado aqui o nosso resultado. Se você acertou esse valor, parabéns. E agora a gente vai aqui descobrir qual dessas operações que estão aqui nas opções, nas alternativas, vão representar para a gente essa resposta, para a gente poder marcar uma, né, com o gabarito aí e tudo mais, tá bom? Vamos começar pelo 4 fatorial. O 4 fatorial é uma operação interessante, tá? Esse símbolo aqui é chamado de fatorial, esse símbolo de exclamação, e a gente vai fazer da seguinte forma. O fatorial nada mais é do que você multiplicar um número pelos seus antecessores até chegar no 1. Por exemplo, aqui, ó, 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que eu fiz o seguinte, peguei o número que estava sendo aplicado e multipliquei sempre reduzindo de 1 em 1, né, números naturais, até chegar no 1. Então, ficou 3 menos 1, perdão, 2. 2 menos 1, 1. Peguei todos esses valores e multipliquei. Então, por exemplo, o 3 fatorial é igual a 6, certo? A mesma coisa a gente consegue fazer com o 4 fatorial, que é a nossa primeira opção de resposta. O 4 fatorial, então, nada mais é do que eu começar agora a multiplicação por 4. E aí o 4 vai multiplicar o antecessor dele, que no caso é o 3. E aí o 3 assim vai continuar sucessivamente, né? O 3 multiplica o 2 multiplica o 1 e acabou. Agora eu tenho que resolver essas multiplicações para descobrir o valor dessa operação. Vamos começar pelo 4 vezes 3, que é 12, e depois eu pego esse 12 e multiplico por 2, que vai dar 24. Então, 24 é o valor desse 4 fatorial. Então, não é a nossa resposta, mas estamos aqui, né, com um dos resultados já desvendando essas operações que eu trouxe para vocês. 4 fatorial igual a 24, eliminamos a letra A. Agora temos a letra B, que é um símbolo diferente do fatorial, termial, que é chamado, tá? E ele tem uma ideia muito parecida com o anterior, só que vai mudar uma coisinha e eu vou mostrar para vocês. O termial, ele vai ser, como eu disse para vocês, a mesma ideia do nosso fatorial, só que a diferença é que eu vou mudar a operação que vai reger essa outra operação, né? Então, quer dizer o seguinte, no fatorial eu multipliquei os números antecessores, certo? Os menores ou iguais ao valor.
eu vou fazer o seguinte no termial, eu vou adicionar. Em outras palavras, se eu pegar aqui, por exemplo, 4 termial é igual a 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha a diferença. Eu peguei agora adições. Inclusive, ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 termial é igual a 4 mais 3 mais 2 mais 1. Certo? Se a gente fizer essa continha, olha lá. Aqui fica 7, 8, 9, 10. O 4 termial é igual a 10. Mas eu não quero o 4 termial, né? Eu quero o 5 termial. Então, vamos calcular esse 5 termial para descobrir o valor dessa operação. A gente vai começar somando aqui, né, com o número 5. Então, vai começar 5. E aí, o 5 vai somar o seu antecessor, que é o 4. Sempre números naturais, tá, gente? Mais 3, mais 2, mais 1. Então, perceba que eu fui reduzindo de 1 em 1 até chegar no número 1. Agora é só fazer a conta, né? 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. 15 é o valor dessa operação, certo? Vou até circular aqui, mas não é a nossa resposta. Agora, a próxima operação é o 6 primorial. Percebo que elas têm a mesma terminação, né? Que é fatorial, termial, primorial. Todas terminam com al. Vamos aí agora desvendar essa operação. E como primorial, o princípio dele, né, o começo da palavra é primo, então a gente vai lembrar logo do conjunto dos números primos, que são aqui os mais importantes nessa operação. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Esses números são aqueles números que possuem apenas 2 divisores. Apenas 2 e no máximo 2, tá? Então é tipo assim, exatamente 2. Então eu vou ter ele próprio como divisor e o 1, tá? Então, por exemplo, o 2 ele é divisível apenas por 2 e por 1. O 3 ele é apenas divisível por 3 e por 1. E assim por diante. E aí um exemplo que não entrou aqui, né? O 9, por exemplo, ele é divisível por 3. Por isso ele não entrou aqui no conjunto dos números primos. Esse é um contra-exemplo da ideia que eu passei para vocês, tá? Tendo esses números, agora a gente vai fazer o seguinte. O número que está sendo aplicado aqui ele vai ser uma referência para a gente. Eu vou pegar todos os primos que são menores ou iguais a esse valor. Caso o nosso número for primo, ele entra na multiplicação. Nesse caso, ele não entra, porque 6 não é primo. Então, perceba que o 6 não está aqui. Então, os números que eu devo multiplicar são apenas os menores que ele, que no caso aqui são 5, 3 e 2. Então, eu devo multiplicar 5 vezes 3 vezes 2. Essa aqui é a operação do 6 primorial. 5 vezes 3 vezes 2. Então, você pode perceber que, por exemplo, 6 primorial é igual a 5 primorial, porque o 6 não fez diferença nenhuma, tendo em vista que o 6 não é primo, certo? Agora é só multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor desse primorial. E não é a nossa resposta, mas aproximamos, né? Foi o mais perto que chegou do nosso resultado. E, finalmente, temos uma outra operação interessante, que no caso aqui é a raiz quadrada. E é uma raiz quadrada de um número bem grande, a gente tem que descobrir qual que é o valor. Vamos descobrir junto? Uma técnica que eu mostro para vocês, e vale para qualquer raiz, tá? Eu vou fazer a fatoração desse número aqui, 2025. Então, vou pegar aqui, ó, 2025, e vou fazer uma fatoração, beleza? Como que funciona a fatoração? Vou pegar os números primos e vou dividir esses valores aqui, certo? Vou começar pelo 5. Poderia começar pelo 3? Poderia, mas como ele termina em 5, e são fatores, né, a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso começar logo pelo número 5, que vai ficar mais fácil para a gente, tá? Se eu dividir por 5, ó, vai ficar... o 2.000 dividido por 5 fica 400. 400. Então, vai ficar 405, ó. Legal, hein? 405. Muito bem. 405 dividido por 5, vamos ver. Vai ficar igual a 81. 400 dividido por 5 é 80. 5 dividido por 5 é 1. Então, vai ficar 5, 81. Agora fica bem mais fácil, né? Diminuiu bem os nossos valores. 81 dá para dividir por 3. Aqui vai ficar 27. 27 dá para dividir por 3 também, que vai ser igual a 9. Depois por 3 de novo, que dá 3. Por 3, que dá 1. E olha que legal. O que a gente tem aqui? Esses números todos, se a gente multiplicar, é exatamente igual a 2025. Então, o que eu vou fazer? Como a minha raiz ela é quadrada, né, quando não tem nenhum índice, é 2, eu vou agrupar aqui de 2 em 2.
aqui, aqui e aqui. Então, aqui eu vou ter 5 ao quadrado, aqui eu vou ter 3 ao quadrado e aqui eu vou ter 3 ao quadrado. Olha que legal que vai ficar. Se eu colocar esses potências aqui dentro da raiz, vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso aqui é interessante porque raiz e quadrado cortam, né? São operações inversas. Então, vai ficar para a gente 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 3 é igual a 45. Ou seja, raiz quadrada de 2025 é igual a 45, que é exatamente a resposta que a gente queria. Logo, opção correta dessa questão, a alternativa letra D. Se você acertou essa, parabéns! Qual é o valor da expressão? Temos aqui, pessoal, 6 ao quadrado menos 2, abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Uma expressão aqui um pouco grande, com bastante elementos, e eu convido você a resolver mais essa questão aqui junto comigo. Se você já sabe, deixe nos comentários qual é o seu palpite. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias. Se você puder curtir esse vídeo, nunca é demais lembrar, né? Isso ajuda demais, fortalece o meu trabalho. Agora vamos resolver juntos essa questão. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que notar nessa questão é o seguinte: temos vários elementos interessantes e importantes que devem ser respeitados a sua ordem. Por quê? Temos aqui várias operações, né? Potenciação, subtração, aqui temos uma multiplicação e dentro dos parênteses temos as divisões e depois uma potenciação. O que a gente deve resolver primeiro? A primeira coisa que a gente resolve numa questão dessas são os parênteses. Então, tudo que está dentro dos parênteses deve ser resolvido primeiro. Então, temos aqui essa divisão e essa divisão. E aqui uma coisa importante que acontece. Quando a gente tem duas divisões seguidas, né, a gente faz da esquerda para a direita. Então, vou até fazer uma setinha aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão é 8 dividido por 2. Olha que fácil. Depois que a gente decide o que fazer, fica muito mais tranquilo. A gente vai agora só seguir as ordens e fazer as operações corretamente. Vou manter esse 6 ao quadrado por enquanto. Menos 2 vezes. Lembrando que quando tem parênteses aqui, né, e o número, eu tenho uma multiplicação, tá? O 8 dividido por 2 é igual a 4. Isso aqui é uma questão de tabuada, né? Você pode lembrar de cabeça, se precisar fazer alguma coisa também, pode fazer a continha aí de qualquer jeito, tá? Desde que você encontre 4, está correto. Depois temos que dividir por 2 e lá no final a gente vai levar isso aqui tudo ao quadrado, tá? Não pode esquecer desse quadrado. Muito bem. Continuando dentro dos parênteses, porque aqui o nosso primeiro lugar, a gente vai fazer 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Vou manter o resto novamente, 6 ao quadrado. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá, gente? A gente vai reescrevendo até chegar no final e não ter mais nada para fazer. Na hora que tiver mais somente os números e as operações já forem todas resolvidas. Vezes, agora, ó, 4 dividido por 2 é 2. Como eu resolvi tudo que estava dentro dos parênteses, eu não preciso mais dos parênteses. Então, eu vou agora manter só o quadrado aqui fora, beleza? 6 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao quadrado. O que a gente faz nesse momento? Temos aqui 3 operações: potenciação, subtração, multiplicação e outra potenciação que entra na mesma prioridade do que essa. A gente vai fazer primeiro as potências, tá, gente? Primeira coisa é a operação que maior tem prioridade aqui é a potenciação. Então, a gente vai resolver 6 ao quadrado e vamos resolver 2 ao quadrado. O 6 ao quadrado, eu vou colocar aqui em cima para vocês. É muito simples, gente. Basta que você lembre como que funciona uma potenciação. O número que está embaixo, chamado de base, ele vai se repetir em uma multiplicação. Por exemplo, 6 vezes 6. Mas quantas vezes que eu vou repetir esse 6? Exatamente o número que tiver no expoente, que é esse númerozinho que fica aqui. Nesse caso, temos 2, então será 6 vezes 6. Isso aqui resulta em 36. Logo, eu já posso colocar aqui no lugar do 6 ao quadrado esse 36, certo? Para a gente não poder errar. E eu já vou resolver ao mesmo tempo esse 2 ao quadrado. Lembrando que eles estão desvinculados, né? Estão separados, então a gente pode resolver dessa forma. 2 ao quadrado vai ser a mesma ideia. 2 vezes 2 igual a 4.
Agora é só substituir no lugar delas aqui, ó. No lugar de 6 ao quadrado, eu vou substituir o 36. Menos 2, que eu não mexi ainda, vezes o 4, que é o 2 ao quadrado. Olha que interessante. Muito bem. Agora temos 36 menos 2 vezes 4. Dentre essas duas operações aqui, a multiplicação deve ser resolvida primeiro. Menos 2 vezes 4. E menos 2 vezes 4 é 8. Então, menos 8, né? Menos aqui, 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 36 menos 8. Excelente. Agora, você vai fazer o seguinte. 36 menos 8 é igual a... Se eu tirar 6, fica 30. Tira 2, fica 28. Excelente, gente. 28 é a nossa resposta, é o valor da nossa expressão numérica. Vou até fazer um quadradinho aqui. Se você chegou no 28, parabéns, tá bom? Você já conseguiu resolver. Mas agora, como de costume aqui no canal, a gente traz aqui algumas operações para tentar descobrir qual delas que representa para a gente esse número 28. Você sabe resolver? Vamos fazer cada uma delas e descobrir qual delas que vale esse valor, tá bom? Começando por esse 6 primorial. E aí eu acho interessante porque são operações novas, diferentes, que eu trago para vocês aqui como curiosidade, beleza? O 6 primorial, ele depende exclusivamente de um conjunto de números chamado de números primos. Vou colocar aqui para vocês aqui embaixo os números primos. São muito importantes, são números que possuem apenas 2 divisores, e eu vou listar alguns aqui para vocês. Começando pelo 2, depois o 3, depois eu tenho o 5, o 7, o 9 não é, 11, e assim por diante. 13, 17, tá? Aqui eu tenho alguns números primos. E como que vai funcionar essa construção desse elemento aqui, dessa operação? Eu vou multiplicar os primos que são menores ou iguais ao 6, que está sendo aplicado aqui, né? O valor do primorial. Então eu vou pegar todos os números que são menores ou iguais a 6 e vou multiplicar. O 6 não aparece, então eu vou pegar só os menores, que é 5, 3 e 2. Ou seja, 6 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Basta que a gente faça agora essa multiplicação para encontrar o resultado. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Portanto, o valor de 6 primorial é igual a 30. E não é a nossa resposta. Chegou bem pertinho, né? Mas ainda não é aquilo que a gente procura. Vamos para a próxima, que agora é um fatorial. O fatorial, gente, ele é bem interessante, também vai utilizar multiplicação, mas não vai utilizar os números primos, a gente vai utilizar os números naturais, os números que a gente usa para contagem, né? Como que vai funcionar, então? Eu vou multiplicar todos os números menores ou iguais a 4, até chegar no 1. Então, vai ser 4, e aí eu pego o antecessor do 4, que é o 3, pego o 2 e pego o 1. Como eu disse, para no número 1, beleza? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o valor desse 4 fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. Não é o valor, mas chegamos perto novamente, hein? 24 é o valor do 4 fatorial, mas não é a nossa resposta. Temos agora uma nova operação, o 5 duplo fatorial. Mas isso aqui será que não funciona da mesma forma? Calculo o fatorial, depois calculo o fatorial de novo? Isso não é verdade. Vou mostrar para vocês como que calcula o duplo fatorial. O duplo fatorial ele tem uma ideia parecida com as anteriores, né? Principalmente a do 4 fatorial aqui, né? Só que ele vai multiplicar não só os números naturais, ele vai ser um outro conjunto de números que ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o 5. Em outras palavras, se o número 5 é um número ímpar, ele vai multiplicar apenas os números ímpares, menores ou iguais a 5. Se a gente listar esses números aqui, tá? Quais são os números ímpares? Vou colocar aqui um conjunto ímpar. São eles, além dos negativos, né? Eu vou colocar só os positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Esses são os números ímpares e vou pegar então os ímpares menores ou iguais a 5 e vou multiplicar. 5, 3 e 1. Então, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Perceba que ficou muito perto do 6 primorial, só que em vez de 2 é 1, né? E então, 5 vezes 3 é igual a 15.
Não é a nossa resposta. Vamos então para a última, que provavelmente é ela, o nosso resultado, né? 7 termial. O 7 termial, que é esse símbolo de interrogação aqui, ele funciona de algo muito parecido com o fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar os números naturais menores ou iguais que 7. Em outras palavras, 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha o tamanho que ficou. Mas aqui, gente, é só adição, então vai ficar facinho para fazer, tá? 7 mais 6 é igual a 13. 13 mais 5 é igual a 18. 18 mais 4 é igual a 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 termial é exatamente aquilo que a gente queria, 28. Em outras palavras, vou até circular para a gente aqui, fazer um quadradinho, né, em vez de circular, é a nossa resposta. Portanto, a resposta correta desse desafio, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Se liga nessa questão que eu trago para vocês. Qual é o valor dessa expressão numérica? Temos aqui 6 ao quadrado menos, abre parênteses, 2 ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Percebo que essa questão explora bastante aqui a questão das potências, inclusive potência de potência, que é uma propriedade interessante também, e claro, algumas operações legais que eu trago para vocês aqui nas opções. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo por aqui, tá bom? Eu trago vídeos todos os dias de matemática para vocês. Se você puder curtir esse vídeo também, eu fico muito feliz, fortalece demais o meu trabalho. Agora vamos resolver essa questãozinha explorando um pouquinho aqui de cada uma dessas operações que estão aparecendo aqui pra gente nessa questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar do nosso PENDAS, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é resolver dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses a gente tem uma potência. Mas você pode pensar o seguinte, existe uma propriedade da potência de potência, que é quando eu tenho parênteses e duas potências, né, uma seguida da outra. E a gente pode utilizar essa propriedade para livrar aqui, né, dessa questão do parênteses. E para isso a gente vai multiplicar os nossos dois expoentes. 2 vezes 2. Essa é a propriedade da nossa potenciação. Por que que isso funciona? Porque, olha só que legal. 2 ao quadrado, por definição, é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? E se a gente usar a propriedade da potenciação que envolve multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2. Isso aqui é 4. E de fato, então, 2, se a gente multiplicar aqui em cima, vai ser exatamente esse nosso novo expoente. Então é isso que a gente vai fazer. A primeira potência eu vou manter 6 ao quadrado. Menos, agora depois de executar essa propriedade da potência de potência, vai ficar para a gente 2 elevado à quarta potência, mais 2 elevado ao quadrado, que é a segunda potência, certo? Agora a gente tem 3 potenciações para poder resolver. 6 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 elevado à quarta potência. A gente vai resolver uma de cada vez, lembrando da definição dessa operação, que é muito legal e muito útil, tá? O 6 ao quadrado, ele vai ter o seguinte, eu tenho um valor aqui que é chamado de base, que é esse 6 aqui, e tem um expoente, que é esse númerozinho menor que fica em cima, certo? Então, como que vai funcionar? A base é o número que se repete na multiplicação, e o 2 seria o nosso quantificador, a quantidade de vezes que esse número se repete. Em outras palavras, 6 elevado à segunda potência é igual a 6 vezes 6. E uma outra forma de ler isso, né? 2 fatores 6. Isso que significa 6 ao quadrado. E se a gente multiplicar 6 por 6, é igual a 36. Basta lembrar da tabuadinha, né? 6 vezes 6 é igual a 36. É um quadrado perfeito, nome que ganha aí por causa do expoente ser quadrático, tá? Quadrado perfeito vem do nome da potência de expoente 2, que é o quadrado, beleza? Então, a gente vai ter aqui agora 6 ao quadrado é igual a 36. Já vou colocar o valor dela aqui, tá? Menos o 2 à quarta é mais uma operação envolvendo potenciação, que a gente deve resolver, tá? Vou colocar aqui pra gente 2 elevado à quarta e vamos ver quanto que dá isso. 2 elevado à quarta potência nada mais é do que 2
vezes 2, 2, 2. São 4 fatores 2. 4 por causa do expoente e 2 por causa da base. Se a gente multiplicar, olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Excelente! Então, descobrimos que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Se a gente colocar no lugar dele aqui, ó, 36 menos 16. Já vai facilitando a nossa vida na resolução da nossa expressão numérica, certo? Mas agora, o 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, gente, se a gente colocar aqui de vermelho novamente, né? É a mesma coisa que a de cima, só que ao invés de ser 4 fatores, serão apenas 2 fatores. E aí você vai fazer 2 vezes 2. Mas não se confunda, tá? Não é porque tem 2 aqui e 2 aqui que é 2 vezes 2, tá? É uma coincidência, porque é 2 vezes... São 2 fatores 2. Então, 2 vezes 2 por causa disso, tá? 2 vezes 2, então, será igual a 4, que é o valor da nossa potenciação. Agora, acabou a dificuldade, né? É só fazer subtração. 36 menos 16 é 20. Mais 4, a gente está fazendo 1 de cada vez. E 20 mais 4 é igual a 24. Excelente, gente. Descobrimos aqui o valor de mais uma operação, de mais uma expressão numérica. Nossa missão agora é a gente descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse 24. Será que é o 3 fatorial, o 7 primorial, o 4 duplo fatorial ou 4 fatorial simples? Vamos descobrir? Venha junto comigo para você descobrir qual dessas operações que é o 24. O 3 fatorial ele tem uma definição bem legal, tá? Ele começa o 3 multiplicando por todos os números menores ou iguais a ele, números naturais, tá bom? Então, em outras palavras, numericamente, teremos aqui 3 vezes o antecessor do 3, que no caso é o 2, vezes o antecessor do 2, que aqui é o número 1. Se a gente fizer essa multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 é igual a 6. E não é a nossa resposta. Embora a gente já tenha agora descoberto aqui como que funciona esse fatorial, não é uma daquelas opções que a gente procura para poder marcar, beleza? O 7 primorial agora, gente. Esse símbolo de hashtag é o primorial. Para isso, a gente vai precisar de um conjunto de números chamado de números primos, e eu vou listar aqui alguns elementos para vocês primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Até chegar no infinito. Esses números são infinitos, mas pra gente aqui, esses aqui já são suficientes para resolver. Como que funciona o primorial? Eu vou pegar todos os números que são menores ou iguais a 7, mas eles devem ser primos e vou multiplicar. Então eu vou circular aqui nesse conjunto todos esses valores. O 7, ele entra na nossa jogada, porque inclui o próprio valor, tá? Depois temos o 5, o 3 e o 2. Então, para montar a nossa questão, a nossa operação aqui, será 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente multiplicar, 7 vezes 5 dá 35, 35 vezes 3 dá 105 e 105 vezes 2 é igual a 210. Excelente. Descobrimos o valor dessa operação, mas ainda não é aquela resposta desejada, tá bom? A próxima operação é o 4 duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele tem uma definição muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como que resolve. Para poder fazer o duplo fatorial, a gente vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o número aplicado. Nesse caso, o que é uma paridade, né? Eu vou explicar para vocês. O número 4 ele é um número par, então a paridade dele é ele ser par. Nada mais a paridade de número nada mais é do que ele ser par ou ímpar. A gente classifica ele dessa forma, tá bom? Então, o 4 sendo par, eu vou multiplicar apenas os pares menores ou iguais que 4. Então, eu vou começar pelo próprio número 4, multiplico pelo par que vem antes dele, que no caso é o 2, e o par que vem antes do 2 é o 0, então eu não coloco o 0 na minha multiplicação. Se eu multiplicar isso aqui, dá igual a 8. E 8 é o valor do 4 duplo fatorial. Parecia que era essa a nossa resposta, mas ainda não é, tá bom? A próxima é o 4 fatorial, e aí sim, essa aqui é mais conhecida.
A gente já fez, inclusive, o exemplo com 3, e essa aqui a gente vê na escola, então vamos montar agora essa operação para o número 4. Começando então do número 4, vou multiplicar pelo antecessor dele, depois o antecessor do 2, depois o antecessor do 1. Opa, o antecessor do 2 e para, né? O antecessor do 2 é o próprio 1. 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. E essa aqui, gente, é aquela resposta desejada. A gente queria encontrar esse 24 e encontramos. Portanto, a resposta correta do nosso desafio, a opção correta, né, é a opção letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Um grande abraço a todos.